Cola em Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje nós temos a honra de receber a Ticiane Henning. A Ticiane é consultora de vistos e fundadora da Visto Americano. Ela atua exclusivamente na área de obtenção para visto dos Estados Unidos e ela é graduada em Direito, que fortalece ainda mais a atuação dela com segurança jurídica e precisão na análise do seu perfil. Nessa live você vai descobrir as atualizações importantes sobre os vistos americanos, que a gente tem percebido aí com uma certa frequência ultimamente, né? Como se preparar para evitar erros e recusas quando for tirar o seu visto e dicas exclusivas para quem sonha em viajar para os Estados Unidos, seja a passeio, seja a turismo. A Ticiane já solicitou aqui conexão, mas eu ainda não consegui aceitá-la. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas em relação ao visto americano. Oi, Ju. Acho que foi agora, né? Já te apresentei aqui para as pessoas. Perfeito. Vamos começar do início, né, Tice? Vamos lá. Então, vamos começar assim. Para quem nunca conversou sobre visto, só tem aquele desejo de viajar para os Estados Unidos. Quanto que custa tirar um visto americano hoje? Qual que é o processo? O que as pessoas precisam fazer? O que elas precisam providenciar em termos de documentação? Conta pra gente aí. Vamos lá, então. Ju, no primeiro momento que a gente precisa para dar entrada no visto americano é o passaporte válido. É o único documento inicial que a gente tem que ter e algumas informações pessoais dos solicitantes. Aí vai ser um rol grande de vários documentos que a gente precisa. Vai ser desde endereço residencial, a tempo de trabalho, graduação, várias informações pessoais. O valor do visto hoje, ele está custando $185. Está mais ou menos na média de uns R$1.030. Para quem não mora em cidade que tem o consulado, tem uma taxa para devolução dos documentos que é R$66, que é o valor cobrado. E tem a nossa consultoria, que hoje ela está no valor de R$380. E para quem tem a dispensa da entrevista, a gente consegue fazer a representação. E a nossa representação ela fica no valor de R$100 por pessoa. Então, ele está girando aí na média de 1.500, 1.600, dependendo do câmbio do dia, na conversão para a taxa da MRV do visto. Perfeito, Tice. Você falou da dispensa do visto e eu já vou pegar esse gancho, lógico, né? Claro. Quem são as pessoas que são dispensadas da entrevista? Ju, hoje a gente tem a dispensa de entrevista para quem está renovando o visto. Então, para todos os vistos que venceram nos últimos 12 meses, tem a dispensa da entrevista. E a gente tem também a dispensa para maiores de 79 anos e menores de 14 anos. Lembrando que a gente teve recentemente uma alteração na regra, no dia 2 de setembro, teve uma mudança em que os menores de 14 anos e os maiores de 79 anos perderiam a dispensa, mas no dia 5 de setembro, após uma reunião com os consulados, a princípio a regra foi adiada. Então, a gente segue mantendo a regra anterior, com dispensa dos menores de 14 e mais velhos, os com idade superior aos 79 anos. Perfeito, Tice. Ô, Tice, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, eu vou comprar a viagem, vou comprar o aéreo, depois eu tiro o visto. Como que funciona isso? É importante comprar o aéreo, comprar a viagem antes de tirar o visto ou o processo é o inverso? Então, sempre que for solicitar o visto, igual qualquer outra viagem que for fazer, o ideal é primeiro se programar com os documentos para depois começar a programar a viagem. Por duas razões. Primeiro, que quando vai solicitar o visto, no momento que chega lá no cônsul, eles podem questionar se já tem ou não as passagens compradas e as reservas feitas. E, de certa forma, eles até podem levar isso como um certo desaforo, no sentido de, mas como que você está comprando uma viagem se você não sabe se vai ter o visto? E, claro, já pegando o gancho da segunda razão, é justamente a questão de talvez não conseguir o visto americano. Então, muitas das vezes a gente tem a certeza que o solicitante vai conseguir o visto aprovado e chega lá por alguma razão
eles não aprovam. Então, assim, você vai perder o Exatamente. dinheiro do valor da viagem, a programação que você se fez, fica frustrado. Então, assim, programa primeiro, a questão dos documentos, se organiza. Igual quando vai fazer qualquer outra viagem internacional, você não compra uma viagem internacional antes de ter o passaporte. Ou pelo menos não deveria, né? Então, Exatamente. assim, primeiro você faz o quê? Organiza os seus documentos. Tá com os documentos organizadinhos, o passaporte está em dia, tá com o visto em dia, aí sim vai pensando em programar a viagem para os Estados Unidos. Nada impede de fazer cotação, de já dar uma olhadinha nos destinos, ver o que pode ser feito, até porque sonhar não custa, né? Então, Exatamente. assim, E vai aí, Tícia, é olhando. importante isso falar, por quê? Porque a gente tem um grande problema com a passagem aérea, né? A passagem aérea, muitas vezes, ela acaba tendo perda total nessa questão, né? Porque assim, se a pessoa Exato. não tem o visto, se ela compra para aquele destino e ela não consegue o visto, é muito difícil conseguir uma alteração, né? Então a gente realmente não recomenda que compre o aéreo antes de ter toda a documentação em mãos. Né? Exato. Tícia, E não só com relação ao visto, né? Como em qualquer outra viagem. sim, Faz o passaporte. certíssimo. Alguns países exigem a vacina da febre amarela. Vai lá, faz a vacina. Exatamente. Eu Internacionaliza. falo que a gente tem que ficar pronto. A hora que surgir a oportunidade é essa. Eu já Exato, estou com tudo em exatamente. mãos, sabe? Tem Concordo, que concordo ficar. totalmente. Se você tem uma vontade no seu coração, você já vai lá e já se organiza. Por quê? Exato. Aí, A às vezes promoção com vai chegar e visto, vai te pegar de surpresa. Se você estiver pronto, você vai. Se você não tiver, é, você vai e perder essa assim, oportunidade. não deixa para fazer o visto só quando surge a ideia da viagem. Ah, não, eu quero ir, a gente está em setembro agora, por exemplo, eu quero ir em dezembro, vou fazer o visto agora. Não, gente, já se programa. Ah, surgiu aí uma oportunidade que eu consigo ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, encaixo uma entrevista para o visto numa viagem que eu já tenho programada, já mata duas coisas numa viagem só. Então, assim, eu estou com pretensão de viajar para os Estados Unidos só em dezembro do ano que vem, já vai programando. Faz as coisas com calma, para não precisar do atropelo, e a tranquilidade de fazer as coisas também com tempo, né? Perfeito, Tício. E aí, Tício, como a gente falou da isenção da entrevista, né, para algumas pessoas, me fala agora como que funciona essa questão da entrevista em si, como que é a Uhum. marcação, ela é obrigatória, para quem que ela é obrigatória, né, com qual antecedência que as pessoas... A gente sabe que muda, né, a gente já teve períodos aí de 6 meses de agenda para Um frente, então, ano já. era muito, isso era muito ruim, né? Mas então, assim, dá uma luz aí para quem ainda não sabe qual que é a hora certa de se programar e se ele vai precisar da entrevista ou não. Então, hoje a gente precisa. Hoje, na verdade, teríamos, via de regra, duas entrevistas. A primeira que acontece no CASV, que é onde eles fazem coleta de biometria e foto, e a segunda entrevista que acontece no consulado. Geralmente, as entrevistas acontecem uma num dia e outra no outro. Rio de Janeiro e Brasília, muito dificilmente a gente consegue agendar as duas no mesmo dia. Brasília já tem um pouquinho de facilidade que eles deixam fazer, por exemplo, o CASV, 7 horas da manhã e o consulado às 11. São Paulo e Rio de Janeiro já é muito difícil eles liberarem e deixarem fazer, até por questões de trânsito na cidade mesmo. Então tem que ter uma margem maior de tempo e é muito difícil de conseguir. Porto Alegre e Recife, a gente consegue fazer tudo num dia só. Eles fazem tudo junto. Você já faz a coleta de biometria, já faz a foto, já fazem a entrevista ali mesmo, então resolve tudo numa ida só. Mas aí também eles já exigem uma foto física, que é para facilitar o processo lá, para também não ter atraso de foto em sistema, e já consegue resolver tudo de uma vez só. Quem precisa da entrevista? Nesse momento, considerando a forma em que a regra está hoje, porque pode mudar, porque a princípio a regra que era para ter começado a valer dia 2 de setembro, ela foi adiada, então pode ser que ainda voltem a utilizar ela, mas assim, via de regra, crianças menores de 14 anos que têm um pai com visto americano válido, idosos com mais de 79 anos e pessoas que estão renovando são dispensadas da entrevista presencial. Fora isso, todas as outras solicitações precisa ir.
via de regra, né? Tirando algumas questões também de visto de figura pública, vistos especiais, mas fora isso tem que ir para entrevista. Perfeito, Tícia. E aí, já que você falou, né, das pessoas que estão renovando, como que funciona essa questão da renovação? Qual que é o prazo de vigência do visto? Esse prazo de vigência, ele varia de acordo com a idade da pessoa, não varia? E do tipo, meu visto está para vencer, eu quero viajar. E eu posso renovar antes dele vencer? Eu tenho que esperar ele vencer? Como que funciona? Como que funciona? O visto tem 12 meses após vencimento para fazer a renovação. Esse é o prazo final. Passou dos 12 meses, não renovou, vai precisar ir para o consulado solicitar um visto desde o início. Vai fazer preenchimento, pagamento, vai lá para a entrevista. Então, é como se estivesse começando um visto do começo. Então, o prazo é Então, 12 não pode. meses. Não 12 como meses. moça dentro dos 12 meses, gente. Exato. Por favor, você tem um ano para lembrar que seu visto está vencendo. Exatamente. Tá dando 11 meses. Agiliza aí que vai dar logo 12 meses, você não vai conseguir renovar o visto. Vai ter que começar o processo todo de novo. Então, tá vendo que vai vencer, já atualiza também. Aproveitando também o gancho, né? Precisa esperar vencer para fazer? Não precisa. Ticiane, eu tô com uma previsão de viagem em dezembro, mas o meu visto vai vencer em outubro, eu tenho que esperar outubro para renovar? Não, não tem. Pode renovar ele um pouquinho antes, não tem problema. Com relação à validade, vai depender muito do tipo que é feito, né? Visto de estudos, dependendo qual o tipo de visto de estudos que vai fazer, se ele pode ter validade de 1 ano, pode ter validade de 5 anos. O visto B1, B2, via de regra, a validade é de 10 anos, independente da idade do solicitante. Então, estou com um bebezinho de 1 ano, meu visto vai valer só 1 ano, igual o passaporte? Não, não vai, ele vai valer 10 anos. Mas já me aconteceu de pegar solicitantes em que fizeram o visto americano e o cônsul ficou com dúvida, não quis liberar os 10 anos e liberou 1 ano só. Então, pode acontecer. Eu avaliei, eu acho que vocês realmente vão viajar, mas eu não confio dar 10 anos para vocês, eu vou dar 1 ano só. Então, acontece também. Via de regra, a validade é 10 anos. Mas eu já peguei solicitações que tinha validade do visto B1, B2 de 1 ano, já peguei solicitações que o visto de B1, B2 tinha validade de 6 meses. Então, assim, pode acontecer de liberar um período menor? Pode. É regra? Não é. Mas acontece. Pois é. Ô, Tícia, e por exemplo, eu vou viajar, o meu passaporte que tenho visto está vencido. E aí eu tenho que tirar um novo passaporte, mas meu visto está no antigo. Como que funciona isso? Então, vai precisar viajar com os 2 documentos. Então, vai apresentar o passaporte válido, o atual, e vai apresentar o passaporte vencido com o visto válido. Então, viaja com os 2 documentos. Exatamente. Porque, na verdade, porque o passaporte você não renova, né? O passaporte você tem que fazer um novo. Você vai na Polícia Federal, a Polícia Federal vai dar um carimbinho no passaporte antigo, dizendo que o passaporte está revogado, mas está lá a página do visto, que está com validade ainda, então apresenta a página do visto do passaporte anterior e viaja com o passaporte novo. Aí carimba o passaporte novo e continua viajando com o passaporte vencido, visto válido. Aí meu visto venceu e o passaporte está válido, aí vamos renovar o visto, né? Exatamente, isso aí. Não pode esquecer, né, gente? Porque às vezes fala, nossa, tirei um passaporte novo e viaja com ele e esquece que o visto está lá no antigo. Tem que levar os 2, tem que apresentar com os 2, tem que andar com os 2. Aí, não outra tem informação, jeito. Perdão, eu cortei, Ju. Mas uma informação bem importante, tá? Acontecem, às vezes, as mudanças de nomes, né? Em que casa, acrescenta nome, tira nome. Então, eu tenho um visto antigo, meu visto antigo tem o meu nome de casada, e agora eu tô com um passaporte com o nome de solteira. Gente, tem que refazer o visto, tá? Eles aceitavam eles aceitavam a certidão de casamento, mas assim, se resolverem que não vão aceitar, tá lá no aeroporto, não querem te deixar embarcar, Nossa eles não têm Senhora. obrigação de Não, deixar. ninguém merece isso. Assim, Não Cristiane, vamos mas isso, eu mês passado embarquei e eu tava com um nome diferente, show, mas pode ser que eles não deixem.
Pois Então, é. assim, trocou de nome, colocou nome, tirou nome, mudou nome, tá com o passaporte com um nome, tá com o visto com outro, refaz o visto. Ou espera para trocar o nome do passaporte, para utilizar o visto enquanto, porque Estados Unidos também está Importantíssima exigindo, essa informação. e Estados Unidos está exigindo o nome completo nas passagens aéreas, né? Tem que ir lá colocar nome completo na passagem aérea. Então, Exatamente. Não pode ter abreviaturas, né, é, também. Então, assim, primeira coisa que eles vão fazer é ver se a sua passagem aérea confere com o seu passaporte. Conferiu? Eles vão conferir o seu visto. Meu visto está faltando um nome? Complicou. Então, assim, pode ser que te deixe embarcar dessa forma? Pode ser. Mas é bem remoto. A chance deles deixarem embarcar com um nome diferente é assim, mínima. Nós, Então, mulheres sofremos com essas mudanças de nome aí no casamento, gente, não né? troquem o nome. Não vive esse Por problema. favor, não façam isso, porque é muito documento para tirar depois, muita dor de cabeça, e aí começa metade das coisas começa a chegar com um nome, a outra metade com outro nome. É bem isso mesmo. Aí o RG tá de um jeito, o CNH tá do outro jeito, o passaporte antigo tá assim, o visto tá do outro jeito. Pois é. Ai, gente, É é muito difícil. complicado. Tire-se agora que a gente já falou aí as principais informações sobre o visto americano, vamos entrar para as novidades. Me Hum, conta essas mudanças que muda, não muda, muda, não muda, tem data, não tem data. Me conta o que, que mudou, o que, que tem data, o que, que não tem. O que, que a gente tem que fazer da agora para frente? Quem quer tirar o visto vamos aí? vamos para as confusões agora. É, Então, assim, ó, esse ano a gente teve algumas alterações. Começou lá no início do ano, acho que se eu não me engano foi fevereiro, em que o prazo de renovação do visto era 48 meses. Então, eles voltaram para a regra anterior dos 12 meses. Voltaram, eu digo, porque sempre foi 12 meses. Durante a pandemia, eles estenderam o prazo para renovação do visto. Então, virou 48 meses para os vistos vencidos durante a pandemia. E em fevereiro, eles voltaram para os 12 meses, que era aplicado já antes da pandemia. Essa foi a primeira alteração. A segunda alteração que a gente teve, que no fim foi adiada, mas no dia 2 de setembro, passou a valer a regra em que as crianças não seriam mais dispensadas da entrevista e nem os idosos. Então, teria que ir todo mundo presencialmente na entrevista. E todo mundo, eu digo todo mundo mesmo. Bebê de 6 meses está solicitando visto, tinha que ir um responsável, um dos pais, e levar o bebê. Tá, tô com uma criança que está o dia inteiro correndo dentro do consulado, gritando e caindo. Eu preciso nossa, levar? Preciso levar. Então, essa foi uma alteração que eles tinham feito inicialmente no dia 2 de setembro. No dia 5 de setembro, o consulado americano de Porto Alegre fez uma reunião com a ABAV, com agências, representantes, assessorias, e eles adiaram a decisão. Juntos, eles repassaram essa informação. Então, nesse primeiro momento, a regra está adiada. Não sei se ela vai ser revogada no fim das contas e vai acabar nem sendo aplicada. Não sei se ela foi adiada, porque não tem informação oficial ainda. A única coisa que foi repassado é que a decisão, nesse primeiro momento, não teria validade e que eles manteriam as regras anteriores. Então, essas são as regras. E, junto com essa regra de alteração no dia 2 de setembro, houve um período de problemas nos consulados. Inicialmente, eles haviam informado que eles receberiam umas solicitações até dia 1º de setembro, e a partir do dia 2 essa regra passaria a entrar em vigor. Mas os consulados pararam de receber os documentos de menores no dia 26 de agosto. Então, muitos solicitantes do dia 26 de agosto até o dia 1º de setembro, que estavam com o agendamento marcado no consulado, no consulado não, no CASV, porque era representação, né? O CASV não recebeu os documentos. Esses solicitantes foram orientados a irem para a entrevista pessoalmente, mesmo que no dia 5 a regra tenha sido revogada, né? Eles tenham adiado a regra. E aí, o que aconteceu? Todas as solicitações de crianças que tinham agendamento marcado entre o dia 26 de agosto e o dia 1º de setembro vão precisar ir presencialmente no consulado. Então, por mais que a regra tenha sido adiada, eles mantiveram essas solicitações
com a obrigatoriedade da entrevista, tanto na ida ao CASV quanto na ida ao consulado. Então, a gente teve, assim, uma regra que era para ter alterado dia 2 de setembro, mas que já pararam de receber no dia 25, 26 de agosto, que aí dia 5 de setembro foi revogado, então está tendo um período de confusão aí e Nossa, certa... pois é, que loucura. É, Que loucura, deve né? A bastante gente desorganização fica também, né? perdido aí nesse tanto de orientação, né? É, E é bom poder contar com uma consultoria especializada. Você traz informações, isso para mim é muito importante, e eu tenho certeza que para as pessoas também. Você traz informações precisas, né? Você sabe a data, você sabe quando que aconteceu, você sabe como que a coisa aconteceu, porque a gente realmente se perde nisso. É muita coisa para quem não está no meio, quem não entende disso e quem não trabalha com isso o dia inteiro, como você, né? Que lida com isso aí o tempo todo. não, E Ju, a até tal da eu que taxa trabalho nisso o dia todo, eu fica louca, perco. né? Eu fico assim, gente, aí eu outro dia assim, tá, mas espera aí, eles revogaram a regra do dia 5, no dia 5 de setembro, então subentende-se que as Não é para crianças que isso. tentar, exato, as crianças que solicitaram antes estão dispensadas, né? Não, não estão, vocês têm que ir. Eu, como assim? Nossa, Aí eu pois é. até mandei e-mail para o Ai, consulado para todas as solicitações que eu tinha. Eu falei que o sistema está indicando que as crianças têm que ir no consulado. É isso mesmo? Vocês não conseguem alterar o sistema? Não, eles não. Se foi indicado que tem que ir, tem que ir. Então tá, mas a regra foi gente, dispensada, né? Estão dispensados. Não, o sistema orientou que tem que ir, tem que ir. Então tá. é complicado, viu? Disse, e a tão falada taxa dos US$ 250. Que é isso? Quem vai ter que pagar isso? A partir de quando? Como que vai ser feita essa cobrança? Me conta aí o que você conseguiu entender disso, dessa confusão. Ju, é a pergunta de milhões. E a resposta de centavos, porque não sei. Não existe uma informação oficial divulgada nem pela embaixada e nem pelo consulado. Não existe. Lá pelo dia 24, 25 de julho, o governo americano fez a divulgação e eles informaram que ia ser aplicada essa taxa adicional. Foi isso que foi dito. Eles não falaram quando, onde, como, quem. O que se sabe até agora é que, inicialmente, todos os solicitantes que pedissem um visto, independente de ser renovação ou novo visto, caso ele fosse aprovado, teria essa taxa de US$ 250 para pagar lá no consulado no momento da aprovação. A outra informação que eles repassaram é que essa taxa pode ser devolvida, pode ser solicitado o reembolso da taxa. Então, por exemplo, um solicitante pediu o visto americano, o visto foi aprovado, cobraram a taxa, ele viajou bonitinho para os Estados Unidos, ficou pelo prazo legal, voltou para o Brasil, pode fazer o pedido do reembolso da taxa. Ela é cobrada somente de quem viaja, fique legalmente lá. E ela é justamente para cobrir os custos que o governo vai ter para controle de imigrantes ilegais. Então, assim, as informações que o governo passou são únicas e exclusivamente essas. Ah, não, mas todo mundo está dizendo que vai ser dia 1º de outubro. Gente, como? Ninguém divulgou nada. O governo não divulgou, a embaixada não divulgou. É tudo suposição. Não tem informação oficial. Inclusive, na reunião que aconteceu lá dia 5 de setembro, lá no Consulado Americano de Porto Alegre, eles informaram que eles não têm informação nenhuma sobre quando vai ser aplicada, como vai ser aplicada e qual vai ser o método de cobrança. Porque é um órgão, não é nenhum órgão, é uma empresa terceirizada, responsável por fazer a aplicação dessa taxa. Eles precisam, então, organizar primeiro todas as regras, a forma que vai ser implementado, para repassar para o governo, para ter uma aprovação e, então, fazer a implementação. Ah, Tiziane, então, a partir do dia 1º de outubro, eu vou fazer um visto, aprovou, eu vou pagar? Não, ninguém disse nada disso. Isso foi uma suposição que os meios de comunicação fizeram, porque dia 1º de outubro é quando começa o ano fiscal dos Estados Unidos. Mas em momento nenhum, algum órgão oficial americano divulgou essa data. Inclusive, inicialmente, quando eles falaram a primeira vez sobre a cobrança dessa taxa, eles falavam que ela seria aplicada a partir do ano que vem. Então, eu não sei por quê ou por qual razão, do nada, veio surgindo a ideia de que seria em outubro. Eu até acho
que foi alguma forma de demonstrar urgência das próprias consultorias para, de certa forma, obrigar os solicitantes a solicitarem os vistos o quanto antes. Mas, assim, Entendi. Ticiane, pode ser que vai entrar dia 1º de outubro? Sim, gente, pode ser que vai. Tem informação oficial hoje, 17 de setembro, com relação a isso? Não tem. Então, tudo suposição. A dica que eu dou é: quer fazer o visto americano? Faz, mas faz na paz, faz com tranquilidade. Não precisa atropelar processo, não precisa desesperar para procurar data no calendário, porque pode ser que essa taxa seja cobrada só lá em janeiro, pode ser que eles adiem isso lá para metade do ano que vem, pode ser que no fim das contas eles acabam nem colocando a taxa. Do mesmo jeito que aconteceu com a regra que era para entrar em vigor no dia 2, acabaram adiando. Eu ainda acredito que vai ser revogado, que no fim das contas não vai ser implementada. E eu tenho, assim, tenho fé e espero que aconteça a mesma coisa com a taxa de integridade, que não vai ter a cobrança dela. Mas, assim, não desesperem, não se preocupem, façam com calma, façam o tempo de vocês, porque nesse primeiro momento não existe informação oficial sobre a data. Ah, eu vi no jornal, eu vi não sei aonde. Gente, fonte oficial é governo americano, embaixada e site do consulado. Se não foi um desses 3 meios que divulgou, esquecem a informação. Procuram por meios confiáveis e meios reais que divulgam a informação verdadeira. Porque, às vezes, é claro que os meios jornalísticos precisam divulgar as informações, mas, às vezes, eles estão lá postando coisas para ganhar clique, estão colocando informação para ter visualização. Então, ficou na dúvida? Vai para os meios oficiais, entra no site da embaixada, entra no site do governo, entra no site do consulado, que lá vai ter informação oficial. É de lá que se tira as informações. Então, Perfeito, por Tice, enquanto, sem maravilhoso. taxas, gente. Isso aí, maravilhoso. Tice, e a polêmica das redes sociais? Me conta, porque isso aí foi uma polêmica, né? Foi outro assunto que ficou aí na mídia um tempão, foi a Foi, questão das redes sociais. mas esse é Todo mundo tem verdadeiro, que abrir as gente. redes sociais, não pode deixar bloqueada. Esse é verdadeiro, esse tem que abrir, mas não são para todos os vistos, tá? Nesse primeiro momento, e acredito que talvez mude ainda essa informação, eles estão realmente fazendo o acompanhamento de posts, vendo se a pessoa tem engajamento político, vendo para que lado que é o engajamento político, vendo se a pessoa não está falando mal do governo americano. Então, para solicitações de vistos F, M e J, que são vistos de estudante e intercâmbio, eles realmente estão exigindo e é obrigatório que as redes sociais estejam abertas. Mas assim, turismo, Pisciane, vou fazer um B1, B2, que é o visto para turismo, eu preciso. Via de regra, não estão pedindo. Se quiser abrir, se tiver viagens anteriores, até quiser mostrar para eles que você já viajou para outros lugares, que você é um ótimo turista, que só está indo para fazer foto, que só está querendo movimentar o Instagram, ótimo, ajuda. Ainda mais se tiver um histórico bom de viagens. Então, assim, eu tenho um perfil de turista, eu realmente viajo muito, eu só quero ir para os Estados Unidos conhecer e vou voltar, e pelo meu Instagram eles vão identificar isso. Abre, que eles vão olhar. Se tiver aberto, eles vão olhar. Mas para visto B1, B2, não é obrigatório. Ajuda se tiver boas publicações. Nesse primeiro momento, é obrigado apenas FMJ, que é estudante e intercâmbio. Aí é obrigatório mesmo. Perfeito, Tícia. A gente já esclareceu muita coisa que hoje a gente está chegando ao final e queria aproveitar e pedir dicas para você. Quais são as dicas que você deixa para quem quer conhecer os Estados Unidos, quem quer viajar para lá? Seja turismo, seja no intercâmbio. O que você recomenda aí? Bom, gente, primeiro, vocês procuram ajuda Colin para fazer os orçamentos, né? Vai Exatamente. namorando, vai vendo preço, vai vendo o que enquadra no orçamento. Primeiro passo, né? Segundo passo faz as coisas com tranquilidade. Precisa do visto americano, já sabe que tem a obrigatoriedade, então vai se organizando para fazer a solicitação do visto. Faz o passaporte, deixa o passaporte em dia, já dá a entrada no visto, para não precisar desesperar na hora de fazer. A gente está com uma agenda que está até rápida, considerando os períodos que a gente já teve, que levou muito tempo, né? Mas assim, agora a gente está em dia 17 de setembro, está conseguindo agendamento lá para outubro, metade de outubro, final de outubro, quase todos os consulados têm disponibilidade. Então, assim, questão de 30 dias está dando para agendar o visto.
Depois que faz a entrevista, questão de 10, 15 dias já está com ele em casa. Então, se programa aí pelo menos uns 45 dias para conseguir fazer o visto, é mais ou menos o prazo que precisa para fazer ele com tranquilidade. E assim, faz as coisas com tempo, faz as coisas de boa. Que é para não precisar atropelar, não esquecer documento, não acabar informando coisa errada no formulário. E é importante também, né, colocar só coisas verdadeiras no formulário, então ter tempo para se organizar para conseguir fazer isso também. Perfeito, Tice. Muitíssimo obrigada pelas informações. Foram informações valiosas que você trouxe aqui para a gente. Foi uma verdadeira aula sobre todo esse processo e, né, de como se comportar para evitar recusas, essa questão das redes sociais também. Uhum. E a questão também do. Você trouxe de não desesperar, né? Da taxa É, dos US$ 250 aí, eu acho que foi fundamental, porque você traz informações das fontes oficiais, né? Não são informações aí que estão circulando, né? São informações oficiais realmente. exato. Então, isso faz toda a diferença. E para quem está planejando aí fazer uma viagem internacional, se for para os Estados Unidos, né, não deixe de, procurar a consultoria da Tícia aí, né, que é maravilhosa, que a gente sempre indica, que tem ótimos retornos. E se você gostou desse conteúdo, encaminha, né, curte aí, encaminha para quem está procurando, porque o primeiro passo para cruzar fronteiras é estar bem informado, né, com toda a sua documentação em mãos, porque aí vai ser sucesso, com certeza. É isso. Obrigada, viu, Tis? Eu que agradeço, viu, Ju? Muito obrigada pelo convite e vamos manter o contato, fazermos outras conversas também, atualizar caso tenha novas atualizações. Exatamente. Vai virar aí ó, um evento periódico aí para as pessoas. Obrigada, Né, com as viu, Ju? atualizações. Obrigada. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.